Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós juntos desfrutamos da mesa do Senhor. Somos aqueles que desfrutam da maravilhosa obra da redenção. E essa obra da redenção não somente nos salvou da perdição eterna, mas é uma salvação que nos inseriu no Senhor, no corpo de Cristo. Nós somos bem-aventurados, porque nesse final dos tempos podemos viver com esperança, apesar dos problemas. Podemos olhar para o alto quando há tantas coisas na terra que nos perturbam. Podemos aprender a descansar em Cristo. Amém? Nós vamos continuar a ter comunhão dentro do tema Viver a Realidade do Reino dos Céus. E o assunto que nós vamos tratar nessa manhã é o desespero e a oportunidade. Nós vamos ver em Mateus 9 o caso da filha de Jairo e da mulher hemorrágica. Nós temos aqui um pai em desespero. Podemos ver isso em Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Vemos aqui um pai que perdeu ou está perdendo sua filha. Em Marcos 5, 22 a 24 diz, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E o versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Agora vamos ver como Lucas registra. Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Agora preste atenção no versículo 42, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós tocarmos nessa porção da palavra, nós veremos aqui um pai desesperado. Tem uma filha única que estava à morte e já era considerada como morta. Por isso que Mateus fala, minha filha faleceu agora. Nos outras porções dizem que estava, prestes a morrer, estava à morte. Significa um caso sem salvação. Mas esse Jairo, que era o chefe da sinagoga, sabia que sobrava uma última esperança, que era o Senhor Jesus. Ele foi até o Senhor e falou: vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Ou impões as mãos sobre ela para que seja salva e viverá.
Se nós conseguimos tocar nesse desespero e na atitude desse chefe, nós vamos aprender algo. Aprender algo que a Bíblia aqui registra. Por mais difícil que seja a situação, existe o Senhor a quem nós podemos recorrer. Não é verdade? Então, ele foi. E aqui diz que Jesus foi com ele. Agora vamos voltar para Mateus 9, porque a história aqui é somente o começo. Daí ele começa a seguir Jairo. Mateus 9, versículo 19 e 20. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele, ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante aquela mulher ficou sã. Mas vamos ver Marcos 5, versículos 25 e 26. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Olha aqui, agora vamos dar uma olhadinha em Lucas 8, a partir do versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Preste atenção, ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse que me tocou, como todos negassem. Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes que me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então preste atenção aqui, nós temos aqui um pai em desespero, pede para o Senhor Jesus segui-lo, e o Senhor Jesus o segue, e aqui aparece uma mulher também desesperada, não é? Por quê? Porque essa mulher estava sofrendo de uma hemorragia por 12 anos. E em Marcos 5, 26, diz, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tanto quanto possuía. Quer dizer que ela, durante esses 12 anos, procurou tratamento. E ela sofreu muito com os tratamentos. Não somente sofreu com os tratamentos, aqui diz, tinha despendido tudo quanto possuía. E Lucas 8:43 diz que gastara com os médicos todos os seus haveres. Então, olha só, aqui estava a mulher que tinha tentado todos os tratamentos e tinha gasto todo o dinheiro que tinha. Restava mais algum tratamento aos olhos do mundo? Não. E se houvesse
Tinha dinheiro para gastar com esse tratamento? Também não. Você consegue sentir esse desespero? Um é o desespero pela filha, e outro é o desespero pela própria condição. Agora, vamos entrar no sentimento de Jairo. Jairo pede para o Senhor Jesus seguir, o Senhor Jesus segue, e aparece uma mulher, toca nele, daí o Senhor Jesus começa a conversar. Eu quero fazer a seguinte pergunta: qual que é o sentimento do Jairo? Gastando tempo com essa mulher, o caso da minha filha é urgente, não é? Concordam comigo? O caso da minha filha é urgente aqui e essa mulher veio causar problema. Mas qual foi o sentimento da mulher? Preste atenção. Jesus estava seguindo o chefe da sinagoga. É um figurão, não é? E aí o Senhor Jesus estava seguindo. E a mulher, desesperada, disse assim: é agora ou nunca. Está aqui passando aqui na minha frente, eu tenho que tocar nele. Ela se preocupou demais, mas havia esse sentimento, entende? Eu pelo menos vou tocar nele. Eu não vou parar um figurão, né? Dizer assim, para aí. Quem sou eu? Ela sabia, era uma mulher hemorrágica, então eu queria que vocês tocassem nesses sentimentos. Um sentimento de que a coisa está tardando, o sentimento da outra pessoa. São sentimentos conflitantes. Assim, é agora ou nunca. Não quero nem saber, eu preciso tocar nele. Vamos então olhar a experiência dessa mulher. Primeiro, depois vamos olhar a experiência da filha de Jairo. Então o Senhor está indo com o principal da sinagoga, ela vai e toca. Por que o desespero dessa mulher hemorrágica? Porque o problema não era só a doença. Se tivesse uma doença, sofrer hemorragia, tudo bem, mas são as consequências dessa doença. Levítico 15, versículo 25, diz o seguinte, Levítico 15, 25. Também a mulher, quando manar fluxo de seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Levítico 15, versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, Levítico 15 mostra as condições em que o homem e a mulher estariam impuros. E aí, estando impuros, eles não podiam tocar em outras pessoas, nem estar ligado às coisas da adoração, às coisas do tabernáculo. E essa mulher, ela há 12 anos, estava com hemorragia há 12 anos. Aqui mostra que a mulher, no tempo da sua menstruação, né, era considerada impura, depois tinha um tempo para se purificar, depois voltava ao normal. Assim como o homem, quando emanasse sêmen, a mesma coisa. Agora, preste atenção, essa mulher, 12 anos, estava tendo hemorragia, significa ela está sendo considerada por 12 anos como uma pessoa imunda. Não podia ter convívio com as pessoas da sua família, não podia ter convívio com as pessoas da sociedade e não podia adorar a Deus no templo. E todas as coisas ligadas à adoração.
Você compreende o desespero dessa mulher? Não é somente uma doença. São as consequências dessa doença. A Bíblia não registra se ela no passado teve ou não teve família. Se ela tivesse um marido, significa 12 anos sem contato com o marido. Se ela tivesse filhos, isso significaria 12 anos sem contato com os filhos. 12 anos longe do convívio humano. Olha só, por causa da pandemia, nós tivemos que, durante o tempo, nós nos isolarmos, não é? Ficamos em casa. Claro, nós tínhamos convívio pelo menos com as pessoas de casa. Mas bateu uma saudade dos irmãos, não bateu a vontade de encontrar os irmãos, de abraçar. E estamos aí nesse abraça, não abraça, né? Toca as coisas. 2 anos. E já foi difícil, né? Agora, no caso dessa mulher, 12 anos. E foi muito mais difícil. 12 anos. Procurou todos os médicos, todos os tratamentos. E hoje, mesmo nós nessa terra vivendo, passamos por muitas situações difíceis. Nós também procuramos tratamento, não é? Quando temos uma doença. Mas esse registro da Bíblia nos mostra uma coisa. Os tratamentos dessa terra, na verdade, não curam. Porque estou falando da questão interior. Claro, nós devemos procurar médico, Deus usa os médicos, né? Tudo para nos curar. Mas aqui nós vemos uma condição de um grande sofrimento. E ela tinha gasto tudo quanto tinha e já tinha procurado todos os médicos. Não tinha condição de avançar. Certo? Agora, Marcos 5, 27, diz o seguinte, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Preste atenção, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela não conhecia, ela tinha ouvido falar. E ela creu. Olha a atitude dela. Dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Bem, quem deu a ela essa revelação? Você consegue ver o tamanho da fé dela? Ninguém tinha dito para ela assim, ó, se você tocar no Senhor Jesus, vai ser curada. Ela ouviu falar de Jesus e ela disse assim, com Jesus, ó, o negócio é o seguinte, se eu só tocar, já serei curada. Ela viu algo. E nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele disse, né? Ele sentiu que saiu o poder. E perguntou, quem me tocou? Daí, em Marcos 5, 30 e 31, vamos ver. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Olha só, estava fácil seguir Jesus. Ela era uma mulher doente, 12 anos perdendo sangue. Eu faço a seguinte pergunta, ela tinha uma saúde boa? Era forte e vigorosa? Não, porque estava perdendo sangue. O acesso ao Senhor estava fácil?
Não estava. O Senhor estava caminhando, o Senhor estava indo lá para a casa de Jairo. Eu quero saber, fazer a seguinte pergunta. O Jairo estava levando o Senhor. E como é que Jairo estava andando? Ele estava andando assim devagarinho? O que você acha? Como é que Jairo estava andando? Rápido ou devagar? Né? Eu acho que vamos lá, Senhor, vamos lá, não é? Rápido. E a multidão atrás, aquela coisa assim. E apertando, né? Mas essa mulher deu um jeito. Eu tenho que tocar nele. Eu tenho que tocar nele. Vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Eu creio que todos nós passamos por situações difíceis. E a gente se sente mal, não é verdade? E aí há um sentimento no coração. Eu preciso tocar no Senhor para eu ficar bem. Não é? Eu já tive várias experiências assim. Situações de angústia, conflito, desespero. Eu disse, eu preciso separar um tempo. Eu preciso tocar o Senhor. Porque eu sei, se eu tocar nele, eu vou ganhar libertação. Nós não temos experiência assim, irmãos e irmãs. O grande problema é que a gente não separa esse tempo e não usa. Não tem esse desespero que nessa mulher diz assim, eu vou atrás. Mas esse toque vai fazer a diferença em nossas vidas. Por isso que eu estou falando do sentimento de desespero, tanto do Jairo como dessa mulher. Porque nesse sentimento nós nos identificamos. Nós vemos a nossa situação. Não é verdade? Daí o Senhor Jesus perguntou, né? Quem é que lhe havia tocado? E daí diz, a multidão te aperta, que me tocou? Marcos 5,32 diz, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. O Senhor, apesar dos discípulos tendo falado, o Senhor disse, queria ver, né? Aqui diz, olhava ao redor. Quem? Quem me tocou? Quem me tocou? E o versículo 33 diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Lucas 8,47 diz, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Nós precisamos aqui perceber alguns pontos, alguns detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Primeiro, quando o Senhor fez a pergunta, quem me tocou? O intuito do Senhor não era humilhar aquela mulher, mas dar para aquela mulher uma experiência mais plena. Por quê? Porque no sentimento daquela mulher, ela tinha roubado algo do Senhor, né? Eu vou roubar essa cura. Entende o que eu quero dizer? Eu vou dar uma tocada nele, ele nem vai saber. Eu vou ficar curado, mas ele nem vai saber. Não é assim? Jesus não queria que a experiência dela fosse superficial. Daí o Senhor fez a pergunta. Ele fez a pergunta para beneficiar a mulher. Ele sabia quem era. Não sabia? Claro que ele sabia. Então ele fez essa pergunta para que ela tivesse
uma experiência mais plena. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor deseja que nós tenhamos experiências plenas com Ele. Não sejamos superficiais na experiência com o Senhor. E aqui diz que ela declarou-lhe toda a verdade. Ela contou toda a história dela. Por isso que a Bíblia registra que tinha procurado, né, muitos médicos, não é isso? Tinha gastado todo o dinheiro. Olha só, ela estava contando a história e contou tudo, por isso que a Bíblia registra. Pense um pouco, daí Jairo ali do lado disse, essa mulher não para de falar, hein? Minha filha está morrendo. Eu quero que vocês vejam que são duas histórias que correm ao mesmo tempo. Você sabe, eu quero só fazer uma pergunta. Mulher, quando conta história, conta rapidinho? Que nem homem ou conta e conta e conta e conta? Hã? Como é que é geralmente? Bom. Daí Jesus. Por que Jesus fez isso? Jairo estava do lado. Era para fortalecer também Jairo. Apesar de Jairo talvez estivesse muito apressado, mas ele fez questão de que Jairo visse que o Senhor tinha poder. Correto? Isso é também importante. Bom, essa mulher contou toda a verdade sobre todo o sofrimento que ela tinha passado, né? Mas, irmãos, na nossa oração para o Senhor, nós também temos que aprender a ser assim, contar para o Senhor toda a verdade. Sabe, quando a gente vai tocar o Senhor e ter comunhão com o Senhor, nós temos que aprender a falar para o Senhor toda a verdade. Aí é gastar tempo na comunhão. Você pode dizer, Senhor, eu tentei isso, eu tentei aquilo, e não adiantou. Né? Senhor, eu confiei nisso, confiei naquilo, eu errei. Agora não tem mais jeito, eu não tenho mais recursos, não é? É contar para o Senhor tudo. Isso é algo muito importante. Contar para o Senhor. Assim como você conta para um médico. Não é assim? O médico pergunta aí, por que você está aqui? Daí você quer contar em todos os detalhes, né? Daí eu estou com uma dorzinha aqui, daí quando eu levanto tal, mas isso aqui dói quando tal. E quanto mais o médico quer saber detalhes, mais você gosta do médico, não é? Aquele médico que você entra e senta, olha assim, sim, que é? Ô, doutor, eu estou com isso. Tá aqui a receita, nem deixa você falar, vocês nunca mais voltam aqui. Então, abrir o coração para o Senhor, isso é muito importante, tá? E Marcos 5:34 diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha só, essa resposta do Senhor foi uma resposta completa. Tá? Primeiro, ele chamou essa mulher de filha. Foi um tratamento muito especial. Filha. Aqui tem sentimento de intimidade e de amor. É assim que o Senhor fala conosco, né? Nós estamos em comunhão com Ele, em oração. Ele diz para nós, filho, ou se não diz para nós, filha. Você só de ouvir essa palavra, filho ou filha, você recebe consolo, não é? Isso é muito bom. Diz assim, a tua fé te salvou.
Aqui nós podemos ver a importância da fé. E diz, vai-te em paz. Depois de 12 anos, finalmente, ela pôde desfrutar de paz. Meus irmãos, amadas irmãs, nesse mundo que estamos vivendo hoje, a paz não é algo que nós desejamos, todos nós, porque há tantas coisas, há tantas crises que nos causam aflição, não é? Tem uma guerra, tem a guerra lá na Ucrânia, e o combustível sobe aqui. E o salto desse combustível foi salto grande, não é? E quem depende de combustível não fica desesperado? A gente olha as manifestações. Diz assim, termina uma coisa, começa outra. Quando que eu vou ter paz? No Senhor nós temos paz. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Louvado seja o Senhor. O Senhor queria que essa mulher confessasse com a sua boca a experiência dela. Isso era muito importante para todas as pessoas ao redor. Por isso, a sua experiência com o Senhor é importante. Aprenda a falar aos outros o que o Senhor fez por você. Isso vai salvar muitas pessoas, aliviar muitas pessoas. E o Jairo, coitado, né? Teve que ficar esperando aquela situação toda, mas finalmente, olha só, Mateus 9, 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Em Marcos 5, 35 em diante diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha, essa frase aqui é um golpe para a fé. Tua filha já morreu. Significa, já morreu. Não tem mais salvação. Não tem mais jeito. Por que ainda se está incomodando o mestre? Por que ainda se trouxe Jesus aqui? Já morreu. Agora não tem mais jeito. Isso não é um golpe para a fé? Você ouve assim? Se, por exemplo, o Nélio vem e fala o problema para mim, e eu falo para o Nélio, Nélio, está morto já. Não precisa nem mais orar, viu? Já terminou. Não é um golpe para a sua fé? Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Nessa manhã o Senhor diz para nós, não temas, crê somente. Continue crendo. Por pior que seja a notícia, continue crendo. Não tenha medo. Não temas, crê somente. Contudo, daí Mateus 5, 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Isso é Marcos 5, né? Marcos 5. 38.
chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Essa é uma história de ressurreição. A morte não é problema para o Senhor da ressurreição. Aqui, tinha acabado de morrer. No caso de Lázaro, já era 4 dias. Correto? Tempo interfere na ressurreição? Não. Pode ressurgir agora, logo após a morte, ou pode ressurgir 4 dias, ou pode ressurgir 2 anos depois. Entende o que eu quero dizer? É isso que a Bíblia nos mostra. Algo pode morrer agora, mas não quer dizer que não vai ressurgir. Porque Ele é o Senhor da ressurreição. E aí, pôs-se a andar, daí Jesus, no versículo 42, diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o nosso Senhor é o Rei do Reino dos Céus. Nós estamos em uma jornada para o reino. Nós vamos passar por situações difíceis. Nessas últimas 2 semanas, eu oro com irmãos do Brasil inteiro e de outros lugares da terra. Irmãos, vocês não imaginam quantos problemas surgiram e como os problemas aumentaram. Por quê? O Senhor quer que nós aprendamos as lições da fé que ainda nos faltam para que sejamos vencedores. É como se fosse, você está perto da formatura, falta ainda aquele trabalho de conclusão do curso, Tem alguma coisa? Então, nós estamos no TCC, Fazendo TCC, o trabalho de conclusão de curso, e está faltando algumas coisas. Diz assim: eu tenho que te dar isso aí porque você precisa passar por esse estágio para torná-lo vencedor. Preste atenção. Bate desespero, mas também vem a oportunidade. A oportunidade de experimentar o Senhor, de tocar o Senhor e conhecer mais esse amado Senhor que nós temos. Espero, amados irmãos e irmãs, que todos nós sejamos encorajados. Amanhã é segunda-feira. Começa o batidão, os problemas, os conflitos. Nós temos o Senhor. Lembre-se disso. Nós temos o Senhor. Vamos seguir o Senhor. Ele vai nos levar ao reino. Ele sabe tudo que nós estamos passando, mas Ele está nos conduzindo pela mão. Amém? Que possamos avançar
e que o Senhor possa nos abençoar. Jesus é o Senhor. Amém.